Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que entra em campo hoje contra a equipe do Nova Iguaçu, lá na cidade de Brasília. A gente vai falar um pouco aqui sobre essa partida também e mostrar como o Vasco foi recebido ontem pelos torcedores de Brasília. Muito bonito, né? Ver a paixão da galera off-Rio pelo Vasco da Gama. Vou colocar aqui alguns vídeos e vamos atualizar aqui informações importantes também sobre o Vasco. Tem jogador que saiu, não pertence mais ao Vasco, não será mais utilizado pelo Vasco nessa temporada, inclusive já está realizando exames, né, para assinar com outro clube. Vamos falar de jogador que está chegando, a expectativa era que chegasse hoje, mas não vai acontecer a sua chegada hoje. Estou falando de Manu Capasso. Enfim, vamos atualizar aqui informação também de outros atletas. Muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que quer fazer suas apostas esportivas, a 1xBet dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta você vir aqui no comentário fixado desse vídeo, tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do canal. Você utilizando o código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar. Hoje tem jogo do Vasco e você pode fazer aquela fezinha apostando no Gigante da Colina. E para dobrar o seu primeiro depósito, basta vir no comentário fixado, clicar no link, fazer o seu cadastro e utilizar o nosso código promocional. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre um jogador que deixou o Vasco da Gama. Estou falando do atacante Eric. O atacante Eric, que fez parte do elenco da Série B de 2022, não fica no Vasco para a temporada de 2023. Vasco e jogador acertaram essa semana a rescisão do contrato do atacante Eric, que tinha validade até o dia 30 de maio deste ano. O jogador de 26 anos de idade já foi liberado pelo Vasco e está no Rio Grande do Sul para acertar a sua volta ao Ipiranga de Erechim, equipe que ele atuou na última temporada, fez um bom campeonato gaúcho, acabou se destacando e o Vasco naquela ocasião o contratou. Ele volta agora para o seu antigo clube, o Ipiranga de Erechim. O Eric estava fora dos planos da comissão técnica comandada por Maurício Barbieri e no início do Campeonato Carioca, ali com o time alternativo do Vasco, ele teve a oportunidade de ser titular, né, na equipe que jogou os 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas não aproveitou a oportunidade, não convenceu e foi ali a cartada final, né, realmente, para o jogador sair totalmente dos planos da comissão técnica do Vasco da Gama. Então, Eric retorna ao Ipiranga de Erechim. Ao todo, ele fez 16 jogos com a camisa do Vasco, sendo 6 como titular e marcou apenas um gol, que foi contra o Sampaio Corrêa, lá em São Luís, na derrota do Vasco por 3-1 na Série B do ano passado. A passagem do Eric pelo Gigante da Colina realmente não foi legal e não vai deixar saudades. E tem outros 3 jogadores que também não estão nos planos de Maurício Barbieri, hein? Estou falando aqui de Edmar, Zé Gabriel e do atacante Vinícius. Esses jogadores não vêm sendo relacionados, né, pelo Maurício Barbieri por opção do treinador. A informação é do jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Não existe nenhuma proposta, né, no momento para esses jogadores. O Vasco recebeu sondagens ali pelo Vinícius, recebeu sondagens também pelo Edmar. O Edmar foi sondado pelo Criciúma, né? Mas até o momento proposta oficial não chegou, mas esses jogadores estão aí cada vez mais perdendo espaço, né? E o futuro no Vasco segue bastante indefinido, né? Esse trio, Edmar, Zé Gabriel e Vinícius, tem perdido muito espaço aí com o Maurício Barbieri e a tendência é que eles sigam aí outros caminhos, né? Durante a temporada, talvez um empréstimo, uma negociação, etc e tal, mas não devem ser aproveitados aí pelo Barbieri durante o ano. Enfim, em breve, né, a gente deve ter aí novidades sobre esses 3 jogadores. E agora, meu amigo, a gente fala aqui de 2 situações que estão deixando o torcedor vascaíno preocupado.
Primeiro a gente fala de Manu Capasso e depois a gente vai falar de Andrei Santos aqui, rapaz, que a situação do Andrei tá deixando o vascaíno bastante preocupado. Vamos lá, Manu Capasso. Manu Capasso era aguardado hoje no Rio de Janeiro para realizar os seus exames e assinar o contrato com o Vasco, mas não vai vir para o Rio de Janeiro hoje. Tivemos aí mudanças. Manu Capasso não chegará mais ao Brasil nessa terça-feira porque ainda existem algumas questões burocráticas que estão sendo resolvidas entre Vasco e Atlético Tucumã. No entanto, ele ainda é aguardado no Rio de Janeiro essa semana. A expectativa é que ele chegue essa semana. O primeiro prazo era essa terça-feira, né, o dia de hoje. Não vai ser hoje, mas o jogador ainda é aguardado no Rio essa semana. Que novela essa situação do Capasso, hein? Quando a gente acha que vai acabar, tem mais um capítulo. É impressionante. Entre Vasco e Atlético Tucumã, tudo certo. Entre Vasco e o zagueiro, tudo certo. Mas ainda restam detalhes burocráticos que estão impedindo, né, o jogador de vir para o Rio assinar com o Gigante da Colina. A informação do Juan de Lima, do canal do Pedrosa. Bom, meus amigos, a gente fala agora aqui de Andrei Santos, porque existe a possibilidade do Andrei Santos retornar ao futebol brasileiro e não é para o Vasco da Gama. Vou tentar explicar aqui para vocês essa situação. O Andrei Santos ainda não tem o visto de trabalho para poder jogar no Chelsea. E a equipe de Londres acredita que a presença no Sul-Americano Sub-20, que ele está jogando com a seleção brasileira, pode servir para ele atingir a pontuação necessária para conseguir esse visto. Mas, se isso não acontecer, o jogador será emprestado ao futebol brasileiro, preferencialmente para uma equipe que esteja disputando a Copa Libertadores da América. Por que essa preferência por uma equipe da Libertadores? Porque você jogando uma Libertadores, a principal competição do continente, isso ajuda na pontuação ali para você conseguir o visto de trabalho da Inglaterra, que é uma burocracia ali um pouco maior para conseguir. Então, os clubes que estão disputando aí a Libertadores: Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. A expectativa é que o Andrei Santos consiga o visto de trabalho pelo seu desempenho aí no Sul-Americano Sub-20, né? Mas se isso não acontecer, existe a possibilidade de ele ser emprestado a algum clube do futebol brasileiro para disputar a Copa Libertadores. Assim, eu não boto fé que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, vão querer pegar o Andrei emprestado por 6 meses para poder jogar só uma Libertadores. Acho bastante inviável. Mas Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o próprio Fluminense, acho que tem ali espaço, né, para o Andrei Santos. Mas, enfim, vamos torcer para que ele consiga realmente esse visto de trabalho por conta aí do Sul-Americano Sub-20 e não precise, né, passar por nada disso e já seja inscrito logo pela equipe do Chelsea. Meu amigo, já pensou ter que ver o Andrei vestindo outra camisa aqui logo nessa temporada? Vai ser difícil, né? Mas coisas do futebol. Bom, e o Vasco hoje enfrenta a equipe do Nova Iguaçu às 9h10 da noite, 21h10, com transmissão da Band, do band.com.br e do Band Esportes. 9h10 da noite, lá na cidade de Brasília, Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco precisa muito, né, dessa vitória. E o Vasco chegou ontem na cidade de Brasília, sendo recebido com muita festa pelos torcedores que são apaixonados, né? A galera de Brasília representou muito bem e vou colocar aqui alguns vídeos para você acompanhar.
Então tá aí, né? A provável escalação do Vasco para o jogo de hoje é a seguinte: Ivan no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, De Luca, Jair e Nenê. Existe a possibilidade do Alex Teixeira jogar ali no lugar do Nenê, mas o Nenê deve ser titular. E na frente, Eric Marcos ou Orediano, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco que entra em campo logo mais. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!